lado espiritual, né? E a palavra corta dos dois lados. Louvado seja Deus. Deus nessa noite tem me dado uma palavra que está aqui em João, capítulo 8 de João. Apenas uma breve palavra. E o tempo dessa mensagem que Deus me deu diz assim, que agora nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Antes nós éramos usados por Satanás, né? Deixávamos de ser usados. E agora somos templo do Espírito Santo. Posso ouvir glória? Glória a Deus. É gostoso, não sei. Saber que a responsabilidade aumentou. E aumentou de uma forma profunda. Aqui no livro de João, capítulo 8, versos 32, 31. Fala assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu és um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, Senhor, e juízo. Por isso nós queremos nos ater nessa noite, Pai, somente na tua palavra, Deus, na palavra de libertação, na palavra de reconciliação, na palavra de salvação eterna, no qual o Senhor ali na cruz se derramou por nós. Nós queremos nessa noite nos colocar na tua presença como se fôssemos a nossa última adoração, Pai, sabendo que o Senhor nessa noite poderá nos buscar, Pai. E nós queremos ser participantes da sua glória, Senhor. Amém. Ensina-nos a contar esses dias, para que nós possamos ter um coração sábio, ainda que nesse intervalo da sua subida e da sua volta, nós precisamos nos conter, ó Deus, estar presente na comunhão dos santos, fazer a obra, Senhor, levar a tua mensagem, ó Pai. Ensina-nos isso, Senhor, para que brevemente possamos ter esse grande encontro, onde numa grande libertação, num grande encontro, Senhor, estaremos contigo para todo sempre. Obrigado, Deus. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, e é para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, eu estava analisando a palavra, ela é profunda, maravilhosa. E estudando aqui, nós vamos entendendo quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu por mim, por você, por nós, igreja. Sofreu de uma maneira que nós, como humanos, não poderemos nunca imaginar o que se passou na mente de Cristo naqueles dias que antecederam a sua morte na cruz do Calvário. E ele sofreu, mas padeceu, venceu o mundo, a carne e o diabo, de uma forma tão profunda, amados. E nos colocou no alto retiro. E muitas vezes nós esquecemos que ele fez tudo isso diante de tanta aflição, diante de tanto sofrimento. Ele nos amou de uma forma profunda. E ele falou tremendamente no nosso coração. E ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. E é uma palavra que eu e você precisamos nos apropriar nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Estamos vivendo dias trabalhosos, amados. Quem diz amém? Amém. Dias trabalhosos, onde o inimigo tem se infiltrado de uma maneira tão profunda, um mistério tão grande, negativamente falando. E muitas vezes nós estamos nos deixando levar por uma paradeira, um desânimo ou coisa parecida. E o que nós vemos aqui, ó, Jesus superou os 3 principais inimigos da nossa alma. 3 inimigos, irmãos, que fustigam a nossa alma. Desde o início do Jardim do Éden até agora, a serpente, ela vem nos rastreando, tentando,
com as suas tendências pecaminosas. Se nós formos analisar, irmão, o mundo jaz do maligno, o mundo que está na carne, espera o quê? Da onde? Que vem de lugar nenhum. Mas nós esperamos a redenção final. Porque nós saímos de lá, nós já conhecíamos lá a carne. Foi de lá que Deus nos resgatou e nos colocou no alto retiro. Então nós precisamos nos ater nisso aqui, ó. Né? O homem natural ele não consegue discernir as coisas do espiritual, porque elas se discernem espiritualmente. Então para ele fica difícil. Antes nós éramos assim, naturais. No caminho do pecado, andarilhos de terra que não levava a nada. Mas agora, através do sangue de Cristo na cruz, através desse encontro que Ele teve conosco, e nos achou, nos encontrou de uma maneira tão, sabe, irmãos, irrisória, vamos dizer assim, negativa. E Ele nos amou ali no caminho da tristeza, da amargura, da enfermidade, da negligência, da incredulidade. Ele nos amou e nos resgatou e nos colocou no alto retiro. Amém, Jesus? Bom, irmãos, como vale a pena nós relembrarmos através do Espírito Santo a obra da redenção de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ó, o mundo, né, em segundo lugar, com suas influências e desejos mundanos, quer dizer, o circo de horrores está montado diante das nossas vidas. Nós vimos muita coisa nesses dias agora, e é um circo dos horrores. A incredulidade, a negligência, a displicência, a falta de entendimento da palavra de Deus, jogada de qualquer maneira, falada de qualquer maneira. E nós vamos entendendo que nós estamos precisando ser orientados de uma forma tão profunda, queridos. E o diabo aqui, que é o adversário espiritual, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. E aqui, irmãos, Jesus ele derrubou ele na cruz, né? E os seus principados e potestades. Tudo foi desarmado, que estava ali armado para nos destruir. Jesus, o projeto de Jesus foi destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Se nós continuarmos vendo aqui, nós vamos ver tanta coisa maravilhosa. 1 João 3,8, a missão de Jesus foi isso realmente, destruir as obras daquele que veio destruir os filhos de Deus. A nossa herança, ele veio para roubar a nossa herança. Ele veio para destruir aquilo que Deus havia colocado na minha mente, na sua mente, no seu coração, no meu coração, no coração da igreja, que realmente vale a pena, amados, nós deixarmos esse mundo para trás e mergulharmos na presença do Senhor. E aqui, irmãos, através do sangue derramado, ele disse: está tudo consumado. Quando Cristo chegou ali, naquela situação, ele somente disse para o Pai: o nosso plano já foi consumado, está tudo consumado. E aqui, irmãos, diante desse contexto aqui, ó, nós vemos aqui um Cristo 100% homem, 100% Deus. Como homem ele venceu a carne e o mundo. E como Deus ele venceu o diabo, irmãos, que nós não poderíamos fazer isso, de jeito nenhum. Mas ele fez tudo por nós. Como Deus, irmãos, ele se inclinou ali, ó, diante do Pai, ele se derramou diante dos filhos, e ele declarou a possibilidade dessa tão grande salvação. E aqui, irmãos, ó, no 1 Coríntios, 2 Coríntios, olha lá, 2 Coríntios, capítulo 1, louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 1. Maravilhoso, irmãos, que Paulo ele foi tão grato a Deus em todos os segmentos da sua vida. Aqui em 2 Coríntios 1, do 3 ao 7, ele fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e de Deus e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Quando nós pensamos que estamos sofrendo ou sendo perseguidos, ou não resta mais nada para nós, eis que a mão do Senhor está do nosso lado, amados. E Ele vai
nos ajudar a consolar outras pessoas que estão, quem sabe, com problemas piores do que os nossos. E às vezes nós pensamos que os nossos problemas são fatais, são difíceis. Mas quando o Senhor se aproxima de nós, nós vamos percebendo que o nosso problema não é nada diante daquilo que o mundo está passando, daquilo que os nossos irmãos estão passando pelo mundo afora. Sabe? Então eu começo a compreender aqui a gratidão de Paulo aqui, ó, pela tribulação que ele passava. Olha que homem maravilhoso foi Paulo. Muitas vezes passamos por um pequeno revés e nós já fazemos um gesto assim de cansado, ou quem sabe algo que não agrada o coração de Deus. Mas Paulo não. Ele falou assim, eu sigo para o alvo, para eu seguir o alvo, que o resto para mim é o alvo, é a cruz de Cristo. E aqui, irmãos, ó, e nós sabemos que toda verdadeira consolação, compaixão, encorajamento vem da graça de Deus, vem do trono de Deus para nós, vem do celestial. Aqui na terra nós não temos nada, irmãos, nada, é 0, esquerda, nada sobre nada. Mas o que vem do céu é celestial, é o que garante a nossa performance diante do Senhor. Por quê, irmãos, aqui, ó? É a origem de Deus, porque Deus é amor, é paz, mas Ele também é justiça e juízo. Amém, Jesus? Amém. Olha aqui, contraste, né, irmão? É paz e amor, mas é juízo e justiça, quer dizer, é um Deus que nos trouxe a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a graça nos mandou, mas ao mesmo tempo, o cuidado que nós precisamos ter, porque Ele é juízo e juízo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém, Jesus? Amém. E Deus ainda fala assim, o Senhor ainda fala, a minha é a vingança, eu vos recompensarei. Vamos ficar firme, irmão. A recompensa de Deus, Ele vai nos vingar, Ele vai fazer tudo por nós. Ele já fez e ainda vai fazer. Basta apenas nós cremos. E no versículo 7 aqui de 1 Coríntios que nós lemos, que fala, né? Aqui no versículo 7 ele fala assim, ó, nós lemos aí. Portanto, vós com paciência, versículo 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis na da consolação. Amém. O Deus de toda consolação está com seus braços abertos para nos consolar em todas as tribulações. Sabe, às vezes nós passamos por momentos delicados, momentos que muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele tenta nos aprumar, colocar no caminho reto, para que nós possamos prosseguir de uma forma tão profunda. E aqui, irmãos, ó, sabe por que todas essas coisas acontecem conosco? Às vezes perseguição, tristeza, mágoa, às vezes nós ficamos desiludidos com alguma coisa, porque nós estamos ligados na cruz de Cristo. Né? Quando nós estamos ligados na cruz de Cristo, a perseguição vem, a tristeza muitas vezes entra no mundo que nós estamos vivendo. E também porque nós somos participantes da igreja, da comunhão dos irmãos aqui. Ó. Então, além da comunhão com Deus, temos a comunhão com irmãos. Por isso, irmãos, muitas vezes nós sofremos de ver alguém passar por uma necessidade, por um lapso ou por coisa que, sabe, aconteceu. Mas nós ficamos entristecidos. Essa viagem agora, nós passamos por situações que somente Deus poderia estar ali conosco. Uma paradeira naquela estrada, não é assim, fala a verdade, uma paradeira, mas o nosso coração estava alegre. Enquanto lá, quando nós descemos lá em Recife, e aquelas pessoas que estavam ali no voo foram para as suas festas, para as praias, nós estávamos com a nossa bagagem para o sertão, irmãos. É diferente. O nosso coração, a nossa mente estava voltada para lá. Enquanto eles murmuravam descendo, reclamando porque iam passear, a nossa mente estava lá, no sertão. E eu preparando assim, dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu quero chegar lá e dizer para aqueles irmãos, ó, vamos nos levantar, vamos em frente, porque o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Enquanto o mundo estava lá passeando e reclamando, nós estávamos lá fazendo a obra do Senhor. Posso ouvir glória? Glória a Deus. Ô amado, isso não tem preço. E não é nada forçado, é pela experiência
sabendo que tudo que Cristo fez, a semente que Ele veio trazer para nós, frutificou. Louvado seja Deus. Então eu percebo as coisas. As pessoas desceram, reclamando, murmurando, e eu só insultando. E nós ali, com a nossa bagagem, indo para o sertão. Sertão seco, irmãos. Água ali, valeu. E eu voltei para casa, irmãos, com toda a necessidade. Agradecendo pelo pão. Falei para o irmão, agradecendo pelo pão e pela água. Posso ouvir um glória? Pela vida, pela comunidade, pela família. Sabe, amado? Quanto mais você sai, mais você agradece. Louvado seja Deus. Então é isso, querido. É o que Deus tem para nós aqui, ó. Sabe quem ama, sofre, mas e Cristo amou e sofreu por nós. Primeiramente pelo Pai, né? Em obediência. Depois por nós. Porque o plano de Deus era esse. Morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E Ele fez. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem algo essencial aqui, ó. Cristo nos apresentou aqui uma palavra de libertação. Olha, nós lemos João aí, ó. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é de brincadeira, é verdadeiro. Enquanto o mundo está aí buscando coisas da carne, da terra, nós estamos buscando as coisas celestiais. Colossenses fala, buscai as coisas do alto, olhai para as coisas do alto, porque de lá vem a nossa redenção. Então, queridos, é isso que nós precisamos nos ater aqui, ó. Tem algo essencial aqui, ó. E aqui no livro de João fala assim, se vós permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Verdadeiramente, irmão. Porque tem discípulos da parte do mal. Nós precisamos nos ater a isso. E aqui, ó, uma coisa importante aqui, ele falava para os judeus que creram nele, ó. E no verso 32 ele vai, conhecereis a verdade. Essa verdade que ele vem nos trazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está embutido lá em João 14. Ele fala aqui, ó. Ele queria dizer que vocês precisam estar livres. Jesus queria dizer para aqueles judeus que eles precisavam estar livres. Que eles precisavam nascer de novo. Que eles precisavam acordar para a vida. Essa aqui é a palavra aqui, ó. Do pecado, da carne, do mundo. Sair das estradas que não levam a nada. Onde nós estávamos. Ele marcou um encontro conosco lá na estrada da vida, onde nós estávamos doentes, enfermos. Despreocupados com as coisas espirituais, mas ligados nas coisas da terra. Estávamos sentenciados à morte. E não percebíamos, mas estava tudo bem. E agora, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Posso ouvir um glória? Templo do Espírito Santo, amados. Não é coisa pequena, não. Deus mora aqui, ó. Nós somos a habitação do Senhor. Sabe, então, eu começo a perceber aqui, ó, que Jesus, ele estava falando do pecado, da injustiça, do desamor. Nós precisamos fugir dessas coisas, amados. É isso que nós precisamos nos ater aqui, ó. Da sensibilidade da alma. Jesus está falando da alma daquelas pessoas. Quando a alma era recriada pelo Espírito de Deus, ela pega essas informações e leva para o Espírito, ele recebe e leva para a alma. A alma agora acorda para a vida. E ela se torna uma alma ativa. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, ó, entrar nessa realidade aqui, ó, a insensibilidade da alma, sair da mentira, entrar na realidade celestial que é Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar em glória, nós vamos nos manifestar com Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Nós vamos nos manifestar com Ele, juntamente com Ele, em glória. Amém, Jesus? Amém. E aqui, irmãos, ó, a palavra de Deus aqui é tão tremenda, ó. Jesus queria dizer, vocês precisam ser livres da escravidão do mundo. Nós éramos servos de Satanás, amados. Pagávamos pedágio para Satanás. Ai, que coisa. E ainda achávamos que estava tudo bem. Está tudo maravilhoso. E agora, irmãos, nós somos dentro do Espírito Santo. Não podemos negligenciar a obra de Cristo na cruz, de jeito nenhum. Somos templo, irmãos. Somos morada de Deus. Ele habita em nós. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele conhece aquilo que nós precisamos diante dele. Louvado seja Deus. E aqui no verso 33, os judeus responderam, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos.
quando nós achávamos que não éramos. Estava tudo bem, maravilhoso, né? Os casamentos tudo se acabando, os filhos indo para as drogas, tudo de uma forma extraviada, e estava tudo bem, estava tudo bem. Agora não, agora nós sabemos que não, que Jesus veio fazer a obra na nossa vida, na nossa alma, no nosso espiritual, e nos reconciliou com Ele mesmo. Louvado seja Deus. Amém. E aqui, irmãos, ó, eles falaram assim: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos, né, de alguém. Como dizes, sereis livres. E no verso 34, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha que coisa, irmão. E disse mais: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. Ele está conosco agora para tudo sempre. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio nos ensinar o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação, a verdadeira palavra. E agora ele partiu para a glória, está intercedendo, mas o Espírito Santo está fazendo o papel dele, nos ensinando, relembrando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém, Jesus? Amém. Então aqui nós podemos ver de uma forma tremenda e maravilhosa aqui, ó, a palavra, João 14, 16 a 18. Vamos lá, João 14, 16 a 18. Maravilhoso, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo falar no nosso coração. Quando ele subiu para a glória, ele falou: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse o contrário, eu tinha falado para vocês. Olha que Jesus maravilhoso, irmão. E ele fala aqui, ó, nos 16: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Morada de Deus, nós somos casa de Deus, amados. E quando nós tivermos fonte de vida, estaremos aqui sendo templo do Espírito Santo. A responsabilidade aumentou para nós. Agora nós somos servos de Deus, amados. Somos amigos de Deus, filhos de Deus. Paulo disse que nós somos escravos de Cristo. Ele era escravo de Cristo. E ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Amém. Olha que coisa maravilhosa, irmão. De escravos de Cristo passamos a ser escravos de Jesus. De escravos de Satanás passamos a ser agora escravos de Cristo. Filhos de Deus. Amigos de Deus. Sabe? Então eu fico pensando aqui, como é maravilhoso aqui, ó. E ele fecha aqui dizendo para os judeus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que ele fez conosco. Se nós acreditarmos, se nós deixarmos ser usados por Deus, né? E deixar Cristo realmente fazer a obra que ele veio fazer aqui na face da terra, nós seremos livres, livres do pecado, livres de tudo aquilo que o mundo nos ofereceu. Quanto tempo nós ficamos aí sendo servos de Satanás e achando, batendo palma muitas vezes para eles, e dizendo: está tudo bem, está tudo maravilhoso, tudo indo de água abaixo, nós dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem agora, irmãos. Agora nós temos a nossa salvação garantida. Posso ouvir glória? Garantida, irmãos. Não perdemos mais. O sangue de Cristo nos selou de uma forma tão profunda que não perdemos mais. Romanos 8 diz que não há mais condenação. Não tem como nós estarmos condenados.